Boa noite. Me chamo Maria. Já tenho 72 anos. Sou do interior, pequeno do estado de Alagoas. Porém, bastante conhecido. Não irei revelar o nome, porque muitas pessoas me conhecem e para preservar, não posso falar. Quem está escrevendo esse relato é meu neto, porque eu tenho pouca leitura e não sei mexer em tecnologia, mas adoro assistir uns relatos de terror aqui no YouTube. Bom, nasci e me criei aqui desde me conheço como gente. Como todo interior, sempre tem algumas pessoas que já viram ou ouviram histórias de assombração. Desde pequena, sempre ouvi histórias de lobisomem, saci pererê, pula sem cabeça e outros tipos de lenda urbana. O tempo passou e eu fui crescendo e esqueci essa história. Um certo dia, ia ter um forró aqui na minha pequena cidade. E como eu era nova e gostava de dançar, falei, hoje não perco essa festa. Marquei com minha amiga e ficou tudo certo. Quando cheguei em casa, falei para minha mãe que ia para o forró. Ela me disse, não saia de casa hoje. Estou com uma sensação muito estranha. E aonde você vai? É muito esquisito e perigoso. Respondi, não mãe, vou de cavalo. E já marquei com minhas amigas. E volto cedo da festa. Minha mãe disse, depois não diga que eu não te avisei. Aquele dia passou muito rápido. E de repente chegou a hora de ir. Me arrumei, peguei meu cavalo, pedi a bênção à minha mãe. E ela respondeu, Deus te abençoe e te proteja. Então eu fui. No meio do caminho, senti uma sensação muito estranha, como alguém estivesse me vigiando no mato. Mas não liguei, estava achando que era coisa da minha cabeça. Porque mais cedo minha mãe falou aquelas coisas. Cheguei no forró, dancei, curti muito com minhas amigas, mas deu a hora de ir embora e tinha que ir cedo, porque realmente o caminho que eu tinha que passar era muito esquisito e perigoso. Me despedi da minha amiga e fui embora. Quando em uma encruzilhada, senti um fedor de carniça. Meu cavalo ficou empancado e ficou agitado. Quando olhei mais na frente, vi um cachorro enorme comendo o resto de um animal. Não sei dizer qual, mas era enorme aquele cachorro. Ele tinha uma cor preta e era forte. E ele estava fazendo um barulho estranho, como os porcos fazem. Veio na minha mente, aquele deve ser o lobisomem. E se ele me ver, aqui será o meu fim. Puxei minha faca e fui tentar pensar, mas aquele bicho me notou e ficou em pé, igual um homem. Ele era enorme, passava fácil de 2 metros. Vi aquele bicho indo em minha direção. Era noite de lua cheia. Ele tinha olhos amarelos e dentes enormes e os pelos bem pretos. Eu tive tanto medo que a faca caiu da minha mão e ele começou a vir em minha direção. O cavalo disparou e eu segurei forte e o lobisomem começou a correr, chegando perto de mim. Falei, vou morrer agora. Aquela besta era a coisa mais horrível que eu já tinha visto em minha vida. Quando pensei que ele ia me pegar, vi que estava chegando perto de casa e comecei a chorar e pedindo a Deus que desse tempo de chegar. Quando olhei para trás, aquele bicho tinha parado e ficou me olhando na estrada com aquele olhar amedrontoso. Quando fui chegar em casa,
O cavalo passou pela porteira com muita rapidez e foi direto para o curral. Desci dele chorando. Quando bati na porta, minha mãe veio rápido e disse: "Graças a Deus que você chegou. O que aconteceu que você está chorando?" Fiquei sem voz. Ela me deu água com açúcar e aos poucos minha voz foi voltando. Então falei: "Eu vi um lobisomem, mãe. Ele quase me matou." E ela disse: "Falei pra você não ir. Aquela estrada é assombrada e o mal vive lá. Você teve sorte. Aquela besta anda naquela estrada há muito tempo. E na noite de lua cheia sai para fazer o mal. Boa noite." Sou de uma família religiosa e também sou evangélico. A nossa família sempre gostava de ir à igreja, principalmente à escola dominical, onde tínhamos ensinamentos bíblicos. Foi nessa época que eu vi uma das histórias mais assustadoras da minha vida, que minha professora nos contou. Vou contar a vocês como se fosse ela falando. Bom, tinha um casal na igreja que era bem de vida, no popular classe média. Então um dia sua mulher engravidou e eles ficaram muito felizes. Após 9 meses de gestação, nasceu a criança e era uma menina muito linda. Veio com saúde. Seus pais ficaram muito felizes, preparou um quarto e decorou e comprou vários brinquedos. E nesses brinquedos veio uma boneca grande e ela ficou na prateleira, perto do berço da menina. Então, com o passar do tempo, a menina completou 6 meses e seus pais já colocavam ela para dormir no seu quarto só. Sabe como é, gente rica, né? E foi aí que começou a acontecer algumas coisas estranhas. Toda meia-noite, a menina começava a chorar. Até aí tudo bem, porque é normal uma criança chorar. Mas era estranho, porque era toda meia-noite. Ao passar dos dias, começou a aparecer mancha no corpo da criança. Sua mãe, preocupada, levou ela no dermatologista. Eles falaram que provavelmente era uma alergia. Sua mãe trocou tudo: colchão, lençol e pijamas. Só não trocou a boneca. E a mancha no corpo continuava a aparecer e aumentava. Cada vez mais já estava ficando ferido. Então, um certo dia, a mãe da menina estava orando e escutou sua filha chorando, bem baixinho, como estivesse sem força. Ela falou: "Deus, eu não aguento mais. Me dê coragem de olhar o que está acontecendo com a minha filha." Então, ela se levantou e saiu andando na ponta do pé. Quando ela chegou, abriu a porta bem devagar. Viu a maldita boneca perto da sua filha. Ela estava passando a unha no corpo da criança. A boneca não tinha unha, mas as unhas dela cresciam para ferir a menina. Então, ela gritou: "É você, sua maldita, que está machucando minha filha." A boneca virou, olhou para ela e saiu pulando com o pé só. Voltou para o seu lugar, como nada tivesse acontecido. A mulher pegou a boneca e tocou fogo nela. A boneca começou a gritar com uma voz horrível. A mulher repreendeu no nome de Jesus e o mal foi embora. E a maldita boneca queimou e teve um fim que ela realmente merecia. O conselho que eu dou a vocês: não compre qualquer brinquedo sem orar, porque muitos brinquedos são oferecidos a coisas ruins.
Esta foi a história mais sinistra que eu já escutei. Espero que você também tenha gostado. Boa noite. Meu nome é Igor. Vou contar a vocês uma história que aconteceu com meu avô. Muitos de vocês não conhecem e poucos sabem que existe um monstro que é superior ao lobisomem. E seu nome é Mapinguari. Esse ser é muito conhecido na região amazônica. Os indígenas conhecem bem essa lenda das matas, que ataca sem piedade suas vítimas e tudo que estiver em seu caminho. Bom, vou deixar de enrolar e vou lhe contar a história. Moro na cidade grande, mas meus avós moram em um sítio. E sempre quando estou de folga, gosto de visitar. Para relaxar um pouco, matar a saudade e curtir a natureza. Tirar o estresse da cidade. Teve uma vez que teve um feriado grande, não me lembro qual, mas aproveitei, peguei meu carro e fui passar o dia no sítio com meus avós. Chegando lá, vi meu avô sentado na porta de casa e ele já foi me recebendo com um sorriso no rosto. Eu entrei, que já estava na hora do almoço. Entramos, almoçamos e, como sempre, ele começou a falar da história dessa assombração. Então ele me falou assim: "Filho, você acredita em coisas sobrenaturais?" Eu respondi: "Sim, vô." Ele falou. Um certo dia, estava faltando carne dentro de casa. Peguei minha espingarda e preparei e entrei na mata por volta de 4h40 da tarde. Nesse tempo, eu não tinha cachorro. Fiz uma armadilha e subi em uma árvore. E lá fiquei esperando. Nessa região, tinha muito javali. Então fiquei na expectativa de pegar um. Mas aquele dia estava bastante estranho. Tinha algo errado. A floresta estava em silêncio. Eu nunca tinha visto ela assim. E a hora foi passando. Quando foi por volta de 8 horas da noite, eu já estava pensando em descer. Foi quando eu ouvi um assobio que me arrepiou todo. E depois começou a emitir uma voz de pessoa como se estivesse caçando. Então me lembrei que naquela mata, povos mais antigos diziam que existia um ser que imitava pessoas. Se a pessoa respondesse, ela lhe localizava e lhe matava. Foi aí que começou a bater um desespero em mim. Falei: "Isso é a Mapinguari e ela me encontrar vai ser meu fim." Subi mais alto naquela árvore e fiquei torcendo para ela não me achar. Então, ela imitou de novo. Eu não respondi. Fiquei com medo. Ela viu que eu não teve sucesso. Ficou irritada e começou a fazer um som horrível, que o homem mais corajoso se tremia de medo. Eu fiquei pedindo a Deus para não ser encontrado. Foi a noite mais terrível da minha vida. Nunca tive tanto medo como eu tive naquele dia. Até que o som se afastou e foi embora. Mas só desci daquela árvore no outro dia. Fui para casa pela manhã e vi que tinha alguma coisa na árvore, quebrando, que era algo abominável. Saí daquela mata correndo e nunca mais coloquei os pés lá. Não sei o que seria de mim se aquele ser me encontrasse. Boa noite.